Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ezequiel 9, versos 4. Vou estar lendo para não tomar tempo, amém? Diz o seguinte: Ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem ninguém que tenha o sinal. Comece pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Vou repetir aqui o verso 6. Mas não toquem ninguém que tenha o sinal. Até aqui. Amados, o profeta ele está tendo uma visão e aquela sociedade, ela estava adorando a deuses pagãos, ela estava pedente ao paganismo, remetendo-se a idolatrias. E o profeta tem uma visão que todos aqueles homens vão morrer. O texto vai falar que crianças, velhos e moças, para não causar dúvida na mente dos irmãos, quando o texto fala que vai matar crianças, velhos e moças, isso se chama uma linguagem de expressão chamada hipérbole. Não é que literalmente aquelas crianças iriam morrer ou aqueles velhos e tal, né? A hipérbole ela é uma linguagem de exagero. Por exemplo, você fala assim: todo mundo veio ao meu aniversário, mas não foi literalmente bilhões de pessoas que foi no seu aniversário. Você quis dizer que as pessoas que você queria que fosse comparecer apareceram lá. Então o texto, quando ele fala que crianças e velhos morrem, é hipérbole, é exagero de expressão, mostrando que todos aqueles homens iriam morrer sem exceção. Que tem gente que gosta de lacrar contra a Bíblia, procura qualquer erro já para julgar, tem que ter ideia, é hipérbole, tá bom? O texto vai dizer que aqueles homens, todos eles iriam morrer, todos. Só que Deus ele fala que é para marcar com um sinal na testa alguns daqueles homens que gemia contra o paganismo, que gemia contra a idolatria. O texto vai falar que é marcado um sinal na testa. Então repita comigo: é marcado um sinal na testa. O texto em hebraico vai dizer tavar tav, marcar com um sinal. A palavra sinal no hebraico é a palavra tav. E repita comigo: tav. Tá bom. O que é o tav? O tav, ele é a última letra do alfabeto em hebraico. Então agora repita comigo novamente, para ficar na mente. Última letra do alfabeto em hebraico. Só que o hebraico nosso hoje, ele é um hebraico moderno. Antigamente não era assim. Ele era feito por símbolos. E o tav, ele tinha um símbolo. E era uma cruz. Tá bom? Então vamos lá. Aqueles homens iriam morrer, só que não eram mortos aqueles que tinham sinal. O sinal é o tav. E qual é o símbolo do tav? A cruz. Então eles eram marcados com a cruz e não eram mortos. O que eu quero te falar? É que todos aqueles que têm a marca, todos aqueles que têm o selo da cruz, não do objeto, mas quem é que estava no objeto? Ela não morre, ela não padece. Mas eu não estou falando de algo carnal, eu estou falando de algo espiritual. Tudo que remete à cruz, tudo que remete a sangue, tudo que remete a Jesus, a salvação. Êxodo capítulo de número 11, o anjo está procurando matar os primogênitos, ele não matava os primogênitos, os umbrais das portas estavam marcados com o quê? Com sangue do cordeiro imaculado. Sangue, cruz, igual a Jesus Cristo, expiando, morrendo por todos os pecados, todos aqueles que não têm som. E quando a gente olha para a história da igreja,
Carta aos Romanos vai dizer que Jesus Cristo, ele é o último Adão, não é o segundo e nem o terceiro, o último. E ele tem semelhanças com o primeiro Adão. E o que acontece com o primeiro Adão? O primeiro Adão adormece e da costela dele surge a mulher. Já este é o primeiro Adão. O segundo Adão está na cruz. Este está morto. O soldado lhe fere a costela também. É semelhante. Só que ali não surge a mulher. Ali surge a igreja do Senhor. Só que a igreja é criada a partir do sangue. Eu acabei de te falar que quem é marcado com sangue não padece. A igreja até hoje está de pé, a igreja até hoje está firme, por quê? Porque ela é marcada com o sangue do Cordeiro. Ano 81, veio um imperador chamado Domiciano. Os seus imperadores antecedentes também tentaram acabar com a igreja. Nero decapitou os apóstolos como Paulo, crucificou Pedro. Domiciano vem e ele coloca um censo. Ele quer que todos os cristãos adorem o seu nome, ele quer destruir a igreja do Senhor. Só que havia um problema. Quanto mais ele lançava os cristãos no Coliseu com feras famintas, ao invés da igreja recuar, ao invés da igreja desaparecer, mais a igreja avançava e mais a igreja ia com coragem. Agora, o judeu na Páscoa, ele tem no mínimo 4 cálices. E cada cálice, ele faz uma menção ao Egito. E uma desses cálices, ele vai citar as cargas. O que acontece no Egito? Quanto mais cargas tinha, mais gente nascia. Quanto mais o faraó colocava carga, mais hebreus surgiam. Quanto mais Domiciano perseguia os cristãos, quanto mais Domiciano lançava os cristãos no Coliseu, mais coragem tinha, mais louvores tinhas. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O porquê? Porque a igreja ela é marcada com o sangue do Cordeiro, irmãos. E esta noite você vai fazer parte dessa cerimônia. Você vai partilhar algo que Jesus ele ordenou para que a sua igreja fizesse repetidamente, para a gente lembrar que a gente temos um selo. E por isso que todos nós estamos de pé esta noite. Amém? Eu te agradeço a minha oportunidade em nome